O tratamento medicamentoso para a próstata, como ele é feito? Eu sou o Dr. Ricardo Rigobigli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. O tratamento medicamentoso para a próstata, ele é um tratamento às vezes um pouco demorado, mas que muitas vezes ele é bastante efetivo. Basicamente nós temos duas classes de medicamentos. São os bloqueadores da 5-alfa-redutase. É uma enzima que, bloqueada, ela vai fazer com que a próstata, essa hipertrofia, esse crescimento das células dentro da próstata, se reduza e faça uma redução do volume da próstata. Esses medicamentos são a dutasterida e a finasterida. Tanto um quanto o outro são efetivos, mas sozinhos a gente tem um controle, um resultado do tratamento menos efetivo. Esses medicamentos têm alguns efeitos colaterais. Entre os principais são alterações do desejo sexual e da ereção. Esses medicamentos também podem alterar na produção de espermatozoides e podem, se ocorrer a gravidez durante o uso desse medicamento, podem trazer alguns tipos de malformações para o feto. Então, por isso é muito importante que durante o uso do medicamento o paciente se cuide para que não ocorra a gravidez. Esses medicamentos são associados geralmente a um outro grupo de medicamentos que são os alfa-bloqueadores, que nós temos basicamente a doxazosina e a tansulosina. Esse medicamento vai bloquear as fibras alfa que existem dentro da próstata, para que faça um relaxamento dessa musculatura, facilitando assim então a expulsão da urina. Quer dizer, o crescimento da próstata, como o canal passa no meio, ele vai causar uma obstrução do canal, por compressão desse canal, pelo aumento de volume da próstata, e com esse relaxamento, então vai haver a abertura mais fácil desse canal, então o alívio dos sintomas é mais rápido. Então, a gente associa os dois medicamentos com duas intenções. Primeiro, para que o paciente tenha um alívio mais rápido dos sintomas, ou seja, até que ocorra a redução efetiva do tamanho da próstata, que vai ocorrer com os inibidores da 5-alfa-redutase, nós vamos ter uma melhora dos sintomas de obstrução, de trancar a urina, ter que fazer força para urinar. Com esses outros medicamentos são os alfa-bloqueadores. O outro motivo para que a gente faça a associação dos medicamentos é que parece que tem um efeito sinérgico dos dois medicamentos, ou seja, ele aumenta o efeito e potencializa o efeito do outro medicamento que vai fazer a redução da próstata. E por isso a redução do volume parece que ocorre em menor tempo. Então, sendo com uma ou outra intenção, o tratamento conjunto com os dois medicamentos, geralmente ele é realizado dessa forma. Em algumas situações, nós não podemos usar esses alfa-bloqueadores, porque um dos efeitos colaterais mais frequentes que ele ocasiona é a redução da pressão arterial. O medicamento ele pode ter algum efeito na pressão. Se o paciente já tem a pressão já um pouco baixa, essa redução da pressão pode ocorrer com mais facilidade. E se recomenda sempre o uso à noite, para que se ocorrer a redução da pressão, o paciente tiver a pressão baixa, vai ocorrer sonolência, eventualmente tontura. Então, como o paciente já vai estar dormindo, ele vai estar deitado, esses sintomas são minimizados. Existem pacientes que não toleram o uso da medicação, então a gente vai usar ou reduz o efeito da dose da medicação para reduzir o efeito colateral, ou então nós vamos ter que usar exclusivamente essa outra classe de medicamentos para redução da próstata. Então, como todo medicamento que se usa para qualquer outra doença, existem alguns efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais têm que ser avaliados em relação a risco-benefício. Um outro efeito colateral bastante comum que acontece, principalmente com a tansulosina, é o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Ou seja, como ele relaxa o esfíncter interno, na hora da ejaculação, em vez do esperma sair externamente, o esperma retorna para dentro da bexiga. Então o paciente vai ter a sensação do orgasmo normal, só que não vai ter a saída de líquido ou às vezes muito pouco líquido. Isso é um efeito colateral comum dessa medicação. Porém, ele é um efeito colateral reversível, ou seja, poucos dias após a parada do medicamento, esse efeito colateral também desaparece. Isso acontece com todos os outros efeitos colaterais relacionados tanto a uma quanto a outra classe desses medicamentos.
Então, se você está usando a medicação e apresentar qualquer um desses efeitos colaterais, comunique ao seu médico. É importante que ele saiba para avaliar se os efeitos colaterais estão causando alguma repercussão importante e que você faça a troca do medicamento, a substituição ou até a suspensão da medicação, caso os efeitos colaterais sejam importantes. Então, sempre é importante comunicar ao seu médico se você fez o uso anterior de algum desses medicamentos e já teve algum efeito colateral, ou se for usar pela primeira vez e tiver esses efeitos colaterais, comunique ao seu médico para que então ele lhe oriente qual é o caminho melhor para corrigir o problema. Então, são bons medicamentos, servem para redução e melhora dos sintomas causados pelo crescimento da próstata e que, apesar dos efeitos colaterais que eles causam, são medicamentos importantes para o nosso dia a dia no tratamento da próstata. E muitas vezes esse tratamento evita o paciente chegar ao ponto de ter que fazer a cirurgia. Então, faça o seu controle anual da sua próstata, faça os exames necessários, consulte o seu urologista e se oriente a respeito do seu tratamento. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.